Se você ama motos, então somos companheiros. Nós da Tasmania Motos estamos em São Vicente e atendemos toda a região. Temos oficina completa, peças em geral, serviços e guincho, estrutura preparada e mecânicos profissionais. Oferecemos as melhores condições e aceitamos cartões e Pix, viu? Seja uma simples revisão ou um reparo avançado, venha para melhor. Venha para a Tasmania Motos. Rádio Esplanada, simplesmente a melhor. Rádio Esplanada, a sua melhor companhia, 15 horas mais 31 minutos e estamos entrando ao vivo no bate-papo da bancada e estou recebendo aqui o meu amigo, meu convidado, Rodrigo Sintra. Rodrigo da Silva Sintra. Seja muito bem-vindo à bancada da Rádio Esplanada. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui. Desde já peço perdão pela minha voz rouca, tô com uma dor de garganta, mas vai ser um imenso prazer. Beleza. O Rodrigo, que ele é funcionário público, professor de História e Letras. É solteiro, mas é papai de 2 bebês, não é isso? Quantos anos tem bebê? Eu tenho um filho de 7 anos e um filho de 1 ano. Aí, ó. Então uma criança e duas crianças. Porque uma tem 1 ano e a outra tem 7. Eu ia falar adolescente, mas não. Adolescente só a partir dos 15. E hoje vamos conversar sobre o livro. Ele tem um livro chamado Notúrnia. E ele tem vários projetos para a área social. Ele fez um abaixo-assinado, nós vamos conversar também sobre o abaixo-assinado que ele fez. Ele vai falar um pouco sobre política, ele também fala sobre o relacionamento familiar. E vamos falar também no último bloco sobre eleições 2022. Quer mandar suas perguntas para o Rodrigo? WhatsApp da Rádio Esplanada, 13 996840422. Estamos também no Facebook da Rádio Esplanada. Mande suas perguntas. Manda o seu alô pro Rodrigo, ele vai responder. O Fábio tá ali já ligadinho e vai mandar toda para nós, todo mundo que mandar um oi aqui. Então vamos começar lá, Rodrigo. Me conta a história aqui do abaixo-assinado. Você fez um abaixo-assinado sobre o horário das sessões da Câmara de Vereadores de São Vicente. O que te levou a fazer esse abaixo-assinado? Como que repercutiu isso na sociedade? Teve efeito positivo ou não? Continuou na mesma? O que mudou desde o teu abaixo-assinado até agora? Caleb, para a gente falar sobre isso, é importante comentar um ponto que é o seguinte. São Vicente tem a primeira Câmara das Américas. Não há na América, num geral, uma Câmara mais antiga do que a nossa e nem no hemisfério sul do planeta. Então a nossa Câmara, ela é, por natureza, pioneira. E para você dar seguimento nessa vocação pioneira da cidade de São Vicente, da Câmara de São Vicente, você tem que entender que daqui tem que sair ideias que influenciam o mundo. Entende? Bacana. Então, a gente tem um defasamento político enorme em São Vicente. Por quê? Porque foram séculos de más gestões. Não só do executivo, mas também dos vereadores, do legislativo. Então, eu gosto muito de estudar história, gosto muito de estudar as questões eleitorais, isso é um tema que sempre me pegou muito, e eu despertei para esse tema recentemente, na última eleição para prefeito, que o Caio era candidato, e ele foi à Câmara, levou uma galera para impedir uma votação de um adicional de um cargo, de um assessor. E aí a galera encheu a Câmara e fez uma bagunça, e os vereadores da época encerraram a votação e não votaram. E assim, aquilo para mim foi assim um start. Por quê? Porque você vê o poder que as pessoas têm de participar, mesmo as pessoas que não são eleitas. É muito importante eu, você, os munícipes da cidade, a gente estar presente na vida da Câmara. E aí eu pensei, poxa, olha só que legal, né? As pessoas conseguiram impedir, independente de quem fez o movimento ou não, Sim. A gente não pode mais trabalhar a história dos heróis. A gente tem que trabalhar a história das pessoas. As pessoas fazem as grandes revoluções. Não é o cara que movimenta. Sim, o cara sim. dá a ideia,
Mas se não fossem as milhares de pessoas se movimentando, nada teria aconteceria. surtido efeito. E aí eu falei, poxa, eu sou vicentino. Eu nasci em Santos porque não tinha maternidade em São Vicente, mas eu sou de São Vicente, sabe? Eu vivi cada dia da minha vida aqui nessa cidade. E eu me peguei pensando que talvez eu estivesse em dívida com a cidade. Eu, Rodrigo. Eu falei, poxa, eu tenho algum conhecimento que talvez pode ajudar as pessoas. E aí eu falei, eu vou tentar de alguma forma levar educação política para as pessoas, porque se eu conseguir influenciar 10 pessoas, 15 pessoas, talvez na próxima eleição a gente eleja pessoas melhores. E aí eu criei esse abaixo-assinado para que os horários da Câmara voltassem a um horário aceitável. Porque assim que fechou para reformar a Câmara de Vereadores, eles passaram o horário para 14h, que é um horário que é um absurdo. Que é a sessão que o público poderia entrar, não é isso? Sessão às 2 é sessão fantasma. Só os Tá vereadores todo mundo participam, trabalhando. eles fazem o que eles querem, aprovam o que eles quiserem, enfim. Eles não estão lá para isso. Eu sempre falo o seguinte, ô Caleb, qualquer trabalho, seja ele empresarial, seja ele municipal, seja ele político, se você não tem uma supervisão, se você não tem pelo menos colegas te supervisionando, a tendência do ser humano é avacalhar. Sim, é dar errado. É dar errado. Então, se o vereador fiscaliza a cidade, a prefeitura, quem fiscaliza o vereador? É a gente. É a gente que fiscaliza o Até vereador. porque quem paga o salário dos vereadores, do prefeito, quem é? Somos nós. O povo. E aí eu comecei a fazer um trabalho digital do abaixo-assinado, que tinha um link para a pessoa assinar, era muito fácil. E também eu, não satisfeito com o digital, eu fui de porta em porta no comércio levando. E o legal é que, assim, muitas pessoas passaram a entender a importância da Câmara e a importância da política da cidade. Porque as pessoas falam assim, não gosto de política, mas o bolso está doendo. A gasolina está alta. Você não pode mais, em 2022 do século XXI, você falar que não gosta de política. Todos nós somos políticos. Independente de ideologia, de lado, de espectro político, todos nós somos afetados pela política diariamente. E a gente tem que entender isso. E não é só homem, não. Mulher tem que participar da política, adolescente tem que participar da política. E por isso que eu tomei a iniciativa de criar esse abaixo-assinado. E esse abaixo-assinado foi que ano? Foi esse ano. Esse ano. Foi esse Deu ano. certo? Deu certo. A gente conseguiu mais de 1.000 assinaturas no total. E aí eu comentei com alguns vereadores sobre a abaixo-assinado, fui até a Câmara, muitos não quiseram saber, muitos daqueles que votaram a favor do horário ruim não quiseram saber, e um dos vereadores que tinha votado contra o horário ruim das 14h, pegou e falou, não, eu vou levar lá na sessão e vou pôr pra frente. Ele conseguiu, teve uma sessão e eles aprovaram a volta do horário comum assim que a Câmara voltar a ter o público presente. Tá. E hoje, quando que é essa sessão da Câmara e qual horário? Hoje? Hoje é às 16 horas. Não, perdão, é às 14 horas de quinta-feira. Então ficou na mesma, 14 horas? Então, assim, hoje a Câmara está fechada para reforma. Aí, assim que a Câmara reabrir, eles dizem que é no final de agosto, que já é um outro erro, porque na minha cabeça, quando tem um contrato de reforma, tem que ter um prazo, uma data, mas esse prazo não existe, ficou acordado que voltaria às sessões assim que a Câmara reabrir. Hoje as sessões que são virtuais? Virtuais. É a única, acho que, Câmara na Baixada que tem Assim, sessão virtual o ainda. Caleb, Depois todas da as pandemia. câmaras minimamente modernas fazem lives, fazem um trabalho virtual, seja na TV aberta, para mostrar a sessão. Só que o problema é o horário. Quem que vai parar para ver às 14h horário? Se a pessoa tiver 1 hora de almoço, ela já não pega a sessão inteira. Sim. Entendeu? Já perde aí um... E perde o almoço. Mas é muito interessante, eu vou até colocar uma observação aqui para nós policiar isso aí, porque eu nem sabia que a Câmara de São Vicente estava fechada ainda. Para reforma. Fechadíssimo. Uma reforma que sem que prazo. o horário das sessões eram nas 14 horas. Então, esse retorno ficou por final de agosto e aí já vai voltar com o horário novo, 16 horas. E eu já convido quem está ouvindo a começar a pensar nisso e participar das sessões assim que elas voltarem às 18. Mesmo que você não vá todos os dias, se você vá uma vez por mês, já é ótimo. Muito bom. Parabéns, você é um camarada novo. Desculpa eu perguntar, mas quantos anos você tem? Eu tenho 29. Camarada novo, interessado pelas coisas da cidade, interessado pelas coisas de como funciona, né? O legislativo, o executivo, coisa que a população em geral, assim,
tem muita gente que nem sabe em quem votou na última eleição, né? Exatamente. E nós estamos aqui 2 anos só de... Foi 2020, nós estamos em 2022, então assim, metade do caminho já foi, né? A próxima eleição é em 2024. E o que você está achando da Câmara dos Vereadores, já que a gente está falando nela? Você acha que esse ano nós vimos muito... Até por causa da pandemia foi uma eleição diferente, essa de 2020, mas se falou muito de renovação no geral, né? Tanto como vereador, como prefeito. O que você acha? São Vicente ganhou ou perdeu com a eleição do Caio Amado? Caleb, é o seguinte, eu vejo muitas críticas ao Caio na internet e eu sempre falo o seguinte, criticar e questionar não ofende, ou não deveria. É aquele papo do trabalho. Se você não tem quem te fiscalize, geralmente vai dar merda. E uma pessoa sozinha, mesmo que ele tenha lá 10, 15 secretários, uma pessoa sozinha, ela não tem a capacidade tão expansiva, mental, de dar conta de uma cidade. Então você tem que ouvir o cara do bairro, não adianta você achar que vai fazer sozinho, entende? Mesmo com esse sistema que a gente tem municipal, do prefeito ter os seus assessores e ter os seus secretários, ainda assim você precisa ouvir as pessoas, entende? De qualquer maneira, algumas críticas são válidas, outras não. Tem crítica exagerada, outras não. E aí, eu particularmente, Rodrigo, acho o seguinte. O Caio não é perfeito, mas eu vejo ele trabalhando. Depende de como ele é pessoalmente, depende da pessoa que ele é ou não, eu vejo ele fazendo as coisas. Assim, eu levo muito em consideração a cidade de São Vicente. São Vicente é uma cidade dificílima de governar, porque a gente não tem recursos como as outras têm. Não tem por falta de gestão. São Vicente poderia ser uma capital mundial de turismo. A gente poderia ter um turismo excelente aqui. Nós trouxemos aqui o secretário de turismo da época e ele falou até das dificuldades que tem o município por causa dessa falta de empenho. Eu acho um pouco dessa falta de empenho. Mas bacana, muito, muito, muito bacana isso da sua parte, parabéns. E que todos, que veio mais Rodrigo Sintra aí para cobrar, fiscalizar e até trabalhar por São Vicente, porque São Vicente merece, ficou muitos anos esquecida, tanto no cenário político como no cenário da história do Brasil, né? São Vicente é a primeira Câmara das Américas. Então, assim, merece muito mais do que tem sido feito. Mais do que merecer, Caleb, São Vicente tem a vocação. O povo de São Vicente trabalha muito. Você vê moleque de 16 anos no semáforo vendendo café. Você vê outro que é um prodígio de matemática vendendo, olhando carro na rua. São Vicente, o povo de São Vicente é muito trabalhador. Muito. E a gente tem essa vocação. Só que faltam políticas públicas que fomentem isso. Fomentem o emprego, o turismo. Aí é gestão. Certo. 15 horas mais 43 minutos. Estamos batendo um papo com o Rodrigo Sintra, ele que é funcionário público, professor de histórias e professor de letras. Banco de sangue. Você tem um projeto na sua cabeça, né? De um banco de sangue para a cidade de São Vicente. São Vicente não tem um banco de sangue. Você precisou ir doar sangue, você teve que ir para Santos. Não só você, mas qualquer um que precise doar sangue aqui, que goste, que queira. É importantíssima a doação de sangue e nós não temos um banco de sangue. Qual a sua opinião sobre isso? Caleb, o banco de sangue assim, na minha cabeça, é um equipamento de saúde dos mais importantes, porque ele salva vidas literalmente, tá? Ele é um auxiliar em um hospital, né? Você tem ali o banco de sangue para que você tenha esse suprimento de sangue para cirurgia, etc. Mas, assim, o mais importante que eu penso é o seguinte. Pensa você, o cidadão que mora na área continental, São Vicente. Você está de folga. Por algum motivo, você não foi trabalhar. E você pensa, vou doar sangue voluntariamente. Porque as pessoas são voluntárias. Uhum. E aí você pensa, e Google, Banco de Sangue São Vicente. Não acha. Você liga na Prefeitura de São Vicente. Eu vou ligar. Quando atende, se atender, ela vai te falar, senhor, não temos banco de sangue na cidade. Dirija-se à cidade vizinha. O cara não vai, pô. O cara vai, não, eu vou correr na praia, vou fazer qualquer outra coisa, eu não vou doar sangue em Santos, entendeu? Isso diminui o número de doações e isso mata pessoas. Enfim, não é possível que você não consiga fazer um convênio com um laboratório grande, para trazer para a cidade
um prédio ali, algum laboratório para doação de sangue. Eu doei sangue hoje para poder vir aqui. Até ganhei aqui um coraçãozinho aqui, ó, de brinde, porque eu já doei mais de 10 vezes, aí eles dão lá em Santos. Onde você No doou? Hemocentro, em Santos. Ganhei isso aqui. O Hemocentro é no Guilherme, né? O Hemocentro fica ali próximo a Conselheiro Nebias. Mas é no Guilherme Álvaro, não é? Não. Ele é uma casa, assim, à parte. A parte, tá. E aí, eu tive que ir lá doar sangue e tal, e eu até fiz um vídeo no Facebook pedindo para que o prefeito ou vereadores pensem nisso para a cidade, porque assim, a gente só percebe o que falta na cidade no dia a dia. Uhum. Hoje eu acordei e falei, vou doar sangue porque eu preciso estar livre hoje para, né, para ir na rádio, para fazer meus afazeres pessoais, e aí eu tive que ir até Santos, depois voltei para São Vicente, e aí sim que você se depara com a realidade da dificuldade. A mesma coisa quando você passa num buraco no meio da rua, a mesma coisa quando você vê uma enchente, é no dia a dia na rua. Por isso que é importante as pessoas estarem atentas, porque os vereadores e o prefeito, eles não estão na rua todos os dias. Entende? Por isso que é tão importante a participação popular na política. E esse teu incentivo, porque você falou uma coisa muito boa, porque a gente só sente a necessidade também quando a gente precisa, né? Às vezes você tem um parente seu que sofreu algum acidente ou que vai fazer uma cirurgia e precisa repor aquele sangue. E aí você tem que ir procurar bancos de sangue em outra cidade, porque na sua cidade não tem. Realmente, um fator importantíssimo, que as autoridades públicas deveriam prestar mais atenção. E nós temos espaço para isso, né, Rodrigo? Sim, tem espaço. Você olha a cidade de São Vicente, passa pela Presidente Wilson, passa pela Avenida do Quarentenário, tem muito espaço para construir muita coisa. Outra coisa que eu sempre falo, eu estive no Quarentenário esses dias, conversando com o pessoal, e jovens que têm que sair do Quarentenário para ir até Santos para estudar, por exemplo, uma faculdade particular que seja. E você olha para a Avenida do Quarentenário, tem um monte de espaço que poderia ser uma faculdade, poderia ser uma Unip, uma Unimonte, qualquer uma delas. Mas o São Vicente só tem para crescer, só pode crescer na área continental. Aí que tá o segredo. Eu já dei essa ideia, fazer igual o Mourão fez na Praia Grande. Teve a coragem de tirar a prefeitura ali do Boqueirão, levar para onde está hoje, e você vê Praia Grande, você olha para Praia Grande, vê o que é Praia Grande hoje e olha para São Vicente, vê o que São Vicente ainda está, né? Então, sabe, é uma outra... o Caleb, o que falta em São Vicente é as pessoas pararem de olhar pro próprio ego, pro próprio bolso e fazerem pactos pela cidade. Isso que você falou é uma ideia interessante. Na próxima eleição, por que o próximo prefeito, ou o mesmo prefeito, e os vereadores que forem eleitos a partir do dia 1º de janeiro de 2025, que é o primeiro dia de trabalho, falarem, vamos focar no desenvolvimento da área continental. É um pacto pela cidade. E a área continental, hoje já tem lá 150 mil pessoas, e cabe mais o dobro, porque tem espaço para isso, né? Sim. Além de fazerem presídios, nós temos 2 presídios lá, desnecessário na minha visão, né? Poderiam estar em outros locais, mas se tem espaço para fazer presídio, tem espaço para fazer muito mais coisas muito importantes para a população. Essa é a minha opinião pessoal. Vamos falar agora do seu livro. Você lançou um livro em dezembro de 2021 chamado Notúrnia, sobre poesias e crônicas. Fala um pouquinho do teu livro. Ô, Caleb, eu escrevo desde muito jovem. Eu fui da igreja, fazia parte do louvor da igreja, tinha banda. Que igreja você foi? Eu fui da Assembleia de Deus. Rapaz, ministério? De Santos. Santo. E aí, eu tinha banda, né? CD e tal, não sei o quê. Eu toquei em vários estados. E eu sempre teve essa vocação de escrever, de compor, de pôr o sentimento no papel, né? Eu gosto muito de escrever. E depois que eu parei de tocar, você tem filhos, né? Família, a gente para, não tem jeito, né? Se você estoura, é uma coisa. Mas eu vou ter que pôr uma pergunta que não quer calar. Você continua na igreja ainda ou não? Hoje não. Hoje eu tirei essa prioridade da minha vida porque quando você tem filhos, quando você ganha pouco... Perdão. Quando você ganha pouco e tem filhos, é difícil você conseguir tirar esse tempo, sabe? E com qualidade. Porque eu acho assim, se você vai servir na igreja, sirva com qualidade. Sirva de coração.
Não só porque você tem obrigação de ir, porque Deus vai te punir, entendeu? Sirva com coração e com qualidade. Talvez um dia eu volte, mas hoje eu não faria com qualidade. Então por isso que eu não vou. Aí você lançou o livro em dezembro do ano passado. Isso. E como é que foi esse livro? Esse livro, Caleb, ele é um compilado de poesias e crônicas que eu vim escrevendo há um tempo. São as melhores que eu escolhi, que eu gosto mais. E não só eu, mas o público também escolheu, me ajudou a escolher na internet. E é um livro muito legal porque no final dele tem um conto, que é um conto em 3 partes. Então já vou dar o spoiler aqui, que vai ter mais 2 livros para fechar essa trinca, né? E eu até te cobrei o teu livro quando você chegou, né? Mas e aí o que aconteceu? Então, a editora me deu poucas cópias e elas venderam muito rápido. Mas é bom. É bom, fiquei porque é feliz. Sucesso. Pra você ter uma ideia, eu não tenho a minha cópia. Eu tenho a cópia digital. A física, senão eu teria trazido. E aí, mas sim, foi muito bom, né? E agora eu vou pegar mais uma tiragem para poder vender mais. O pessoal me cobra muito. E tô fazendo já a parte 2 do livro, que eu vou lançar provavelmente em dezembro desse ano. Legal. Então, dezembro tem o lançamento do 2º exemplar. E vai ser o mesmo nome, o mesmo tema? Não, o próximo livro vai chamar Zora. Zora significa madrugada. Porque, assim, o livro 1, ele é o começo da noite. O Zora, a parte 2, é como se fosse a madrugada. É um livro mais profundo, mais tenso. Aí, baseado nele, você tem também teu público voltado para... Dentro do livro, também tu tem um relacionamento familiar, né? Então, na minha página, principalmente no Instagram, eu falo muito sobre relacionamento familiar, o afetivo. Então, assim, foi um assunto que foi surgindo, porque, assim, eu já tive alguns relacionamentos, né? Eu já fui casado, me separei, hoje eu tenho outro relacionamento. E, assim, as pessoas, na internet, as pessoas estão buscando conexão. Elas querem te conhecer. Elas veem o Caleb na internet, elas querem conversar com você, elas querem saber quem você é. E aí, essas conversas, esses directs, eles foram virando stories, foram virando textos, e aí a página foi crescendo, e eu acabei falando muito sobre relacionamento. Não que eu seja um guru de relacionamento, nada disso, mas é que as pessoas têm muita curiosidade de saber como é que outra pessoa conduz as coisas, entende? Claro, eu erro, eu não sou perfeito, eu também já fiz muita merda, já fiz coisa errada, mas eu acho que a principal mensagem é que você pode consertar as coisas e pode passar a não errar mais. O alvo do teu livro é o quê? Público feminino ou masculino? O público feminino é o público que eu tenho em maioria nas redes sociais. Muito porque as redes sociais, elas têm mais mulheres do que homens, tá? Isso é um dado mesmo de pesquisa. No mundo tem mais mulheres? No mundo tem mais. E a mulher, ela tem mais facilidade com a leitura. A leitura mexe muito mais com a mulher do que com o homem. Isso é estudo científico mesmo. Então, assim, não que eu tenha pensado nisso na hora que eu comecei, mas foi um assunto que fluiu. Fluiu naturalmente. Então, assim, ele só rolou. Quanto tempo tu levou escrevendo? Noturno, Para tirar do papel, para imprimir e tal, levou quanto tempo? Vou contar uma história rapidinha. Fica à vontade. No ano novo de 2020 para 2021, eu falei, vou voltar a escrever. No dia 1º de janeiro de 21, eu criei essa página. Então ela vai fazer aí 3 anos, né, em janeiro, 2 anos em janeiro. E Tu criou essa página só por causa do livro? não, só para escrever textos. Textos sobre vários assuntos. E em um ano, ela chegou a 10 mil seguidores. 10 mil seguidores. São seguidores do Brasil, tem até gente de Portugal, Estados Unidos. Continua ainda essa página? Continua. Hoje tá com 11.500. E aí, eu falei, poxa, eu tenho textos que têm muito alcance, textos muito bons, que deram muito certo. Eu falei, talvez um livro caia bem. E as pessoas me pediam conteúdos mais complexos, conteúdos mais profundos, mais densos. Porque na internet os textos são curtos. São textinhos curtos de 2.000 caracteres. As pessoas queriam ler coisas mais profundas. E aí veio a ideia do livro. E aí foi sucesso total. Você vendeu e vendeu rápido. Então agora você já está se dedicando ao 2º volume. Sim. Estou escrevendo agora, neste momento, a parte 2. Falta pouca coisa para terminar, na verdade. É que a escrita é assim, você escreve tudo, aí você relê muitas vezes aquilo que você escreveu,
altera, e uma hora você desiste. Você fala, não, chega, não vou mudar mais nada, vou lançar assim. Então, eu tô na pós-produção do livro, na revisão. Beleza. 15 horas mais 55 minutos. Esse é o bate-papo da bancada. E o último bloco, vamos falar agora sobre eleições 2022. Eita. Esse ano nós temos eleições importantíssimas para o bom andamento do nosso país. Eleição para presidente da República, eleição para o Senado Federal, eleição para a Câmara dos Deputados e tanto deputado estadual como deputado estadual. Ou seja, e também governador. É uma eleição com 5 cargos aí, né? Eletivos e muita gente concorrendo aí. Nós temos para candidato a deputado estadual não sei quantos mil candidatos, deputado federal outra leva, presidente da República acho que vai mais de 10 aí. 12 candidatos. Então, assim, é uma eleição muito inchada, muita gente querendo dar a sua boquinha ali. O que você acha, Rodrigo Sintra, que você é um cara ligado na vida política do Brasil, de São Vicente, do Estado? O que você acha? Quem vai levar as eleições 2022 na visão do Rodrigo Sintra? Ô, Caleb, antes de falar minha opinião, que é polêmica, eu vou só dar um recado para as pessoas sobre essa eleição. As pessoas têm que entender o seguinte: presidente e governador são importantes, mas se você não se preocupar com os deputados federais, estaduais e os senadores, provavelmente não importa se você eleger Jesus para presidente, os caras vão tirar ele. Então, pessoal, por favor, prestem atenção nos deputados estaduais, prestem atenção nos federais, senadores também. Não é só presidente e governador, tá? Porque, no fim das contas, para presidente e governador, a gente tem poucas opções. A gente sabe disso. A gente sabe que são aqueles candidatos de sempre. Agora, para deputado federal e estadual, você pode muito bem tirar 10 minutinhos do seu dia para olhar os perfis sociais do candidato, para olhar as redes, olhar o trabalho que ele tem feito. Isso é importante. 10 minutinhos que podem mudar o rumo do país se você eleger um cara bom, uma mulher boa para deputada. Então, não fiquem só nessa disputa de Bolsonaro e Lula, porque isso emburrece a gente, sabe? No fim das contas, falar só disso é uma perda de tempo. Então, assim, foquem nos deputados, foquem nos senadores também, não esqueçam disso. Esse é o recado. A Rádio Esplanada ela tem recebido alguns pré-candidatos, eu já não sei se nem se posso dizer candidatos, já teve aqui até um candidato à presidência da República. E temos recebido também alguns deputados, candidatos a deputado federal e estadual, pelo Senado, que não veio ninguém aqui ainda. Mas a nossa região, eu sempre digo, nós temos que focar nos candidatos da nossa região aqui, da Baixada Santista. Nós temos candidatos bons, né? Que pode realmente representar, que o representante ele vai trazer o quê? Benefícios para a sua cidade, benefícios para a Baixada. Então, é muito importante isso que você falou. Focar nos candidatos a deputado federal, deputado estadual e o Senado também, que a galera um pouco esquece. O senador é só um, né? Então, assim, é difícil. Olha, vamos lá. Essa bucha aí que você me passou para falar dos candidatos. Fica à vontade. Bom, eu vou começar de cima. Vamos lá, presidente da República. Essa disputa entre Bolsonaro e Lula, a gente sabe que não vai sair disso, a gente sabe que vai ter segundo turno, e vão ser os dois que vão... Você acha que tem segundo turno? Eu acho. Você acha que ninguém leva no primeiro turno? Caleb, eu vou te contar um segredo. Gasta-se muito no segundo turno. As pessoas enchem o bolso de dinheiro no segundo turno. Você nunca mais vai ver eleições sem segundo turno para presidente. Porque os partidos precisam gastar o fundo eleitoral no segundo turno também. Então, claro que talvez se não tivesse isso, não teria. Segundo turno, um cara ia ganhar de primeiro e pronto. Então você acha, na sua visão, Rodrigo Sintra, segundo turno, Bolsonaro e Lula. Presidente, Bolsonaro e Lula. Sim. O que eu acho dos dois, eu não votaria em nenhum dos dois. Porque, assim, eu tenho para mim o seguinte... independente de você acreditar que o Lula é culpado ou não, que ele foi preso injustamente ou não, independente de você achar que o Bolsonaro é bom ou não, os dois apresentaram ao longo do tempo características de uma política que a gente quer extinguir. É o toma lá da cá,
é a política burra que entrega a governabilidade para Centrão. Então, assim, eu, Rodrigo, não gosto de nenhum dos dois. Se eu tiver que votar em um dos dois, eu não voto com prazer. Eu gosto de votar com prazer. Olhar pro cara e falar, pô, o Caleb me representa. Real. Eu faço campanha de graça pra ele. Sabe? Eu gosto disso. A política democrática de representação é isso. É você olhar pro cara e falar, esse cara me representa muito. Sabe? Se a gente tiver uma coisinha que eu não gosto, mas 99% do que eu gosto, eu falo, pô, é esse cara. Ou essa mina. Entendeu? Os dois, eu não sinto tesão nenhum em votar nenhum dos dois. De verdade. Teremos candidatas mulheres, a Simone Tebet, um exemplo. Infelizmente, a gente sabe que vai ficar nos dois. Infelizmente. Se eu tivesse que apostar dinheiro, sabe, betting, Bolsa de... eu gostaria que o Bolsonaro com a máquina na mão ganha. Mas, como eu já disse, não é Tem meu um voto. ponto de interrogação, né? Eu também tô em cima do muro aí. Aí, para governo do estado de São Paulo, a gente sabe que o PSDB comanda o estado há muito tempo. Eu, particularmente, acredito... Você acha que ele continua levando? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Infelizmente ou não, eu acho que eu detesto reeleição, eu sou contra a reeleição, eu acho que um partido ficar 20 anos no poder não é de maneira nenhuma saudável, não há cabimento nisso, ser saudável. Mas eu assisti o debate, eu assisti o último debate. Haddad, Tarcísio e Rodrigo. E com tudo, eu achei o Rodrigo mais preparado. Até porque ele tá na cadeira, né? Até porque ele tá na cadeira. E aí a gente chega aqui, senadores, deputados e afins. Bom, eu, Rodrigo, eu tenho uma candidata que sempre foi a minha opção e sempre vai ser porque ela me representa em todos os aspectos e todos os trabalhos que ela fez me deram muita alegria de ver acontecerem, que é a Audrey Cleis. Para mim, ela é a candidata que vai fazer mais bem para a cidade de São Vicente e para a região toda da Baixada Santista. Ela é mulher, ela tem toda a garra que precisa para você criar leis para a cidade. Se você olhar o rol de leis que ela já aprovou em São Vicente, em Santos, perdão, é absurdo, assim. Você pega um vereador de São Vicente e compara com ela, eu acho que você não acha nenhum de São Vicente que fez mais do que ela em comparação. Sim. Então, assim, eu sou suspeito para falar da Audrey, tá? Eu acho ela uma candidata incrível. Federal, eu também vou apoiar uma outra mulher, que é a Renata Abreu. Na minha cabeça, Rodrigo, pensando hoje política, eu tô muito inclinado a apoiar mulheres na política. Renata Abreu é... De que cidade? Sabe? Renata Abreu é deputada federal por São Paulo, hoje, é presidente do Podemos. Sei, mas ela tá por São Paulo, mas ela mora em São Paulo? Mora em São Paulo. Mora em São Paulo. Mora Tá. em São Paulo. Pensei que ela fosse do Vale do Ribeira, não é não? Não. Tá. São Paulo. Então, assim, mas aquilo que eu te falo, a escolha dos deputados é muito particular. Por isso tem que ser feita com muito cuidado. Agora, presidente e governador, infelizmente, eles dão de bandeja pra gente escolher. Mas eu acho que de todos aí, eu acho que o pior é o senador. Porque você escuta, você vê muitos candidatos a deputado federal, deputado estadual, mas quando chega no Senado, você tem só uma opção, votar só um cara. E um exemplo, eu tô completamente perdido em quem eu vou votar para senador. Caleb, isso que eu vou falar aqui agora é bem polêmico. Mas na minha concepção, no que eu conheço de direito eleitoral e de história, de política, senador não precisaria existir. Não precisaria. Porque se o deputado estadual e federal equivale ao vereador e o presidente equivale ao prefeito, onde está o senador nessa conta? São cargos criados para você você preencher cadeiras com velhos da política. E o Senado são 8 anos, né? 8 anos de mandato. Então, Diferente do deputado. isso aí é um negócio que, sinceramente, não precisaria existir. Eu sempre falei isso e continuo falando. Senado não tem mais função. A função deles é sugar dinheiro. Pois é, mas tem eleição aí. O que a gente vai votar pro Senado? Bom, eu também tô que nem você. Eu não escolhi ainda. Não tem debate, não tem proposta. O senador é assim, ó. É um cara muito velho da política que você tem que confiar. É isso. É verdade. Confie nele. É o Aí camarada... os caras lá, sabe quem? Collor. Collor que Eu foi tenho vontade de pegar- como presidente da Eu tenho vontade de pegar um avião, descer em Sergipe e perguntar pra primeira pessoa assim, ó. Por que vocês elegeram o Collor, senador? Mas por quê? O cara fez coisas aqui? Qual é que é? Porque na história que eu conheço, que eu, Rodrigo, estudei, não tem por que você eleger o Collor pra mais nada, nunca mais. Será que... Eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Será que se a Dilma sair candidata, ela que foi também, assim como o Fernando Collor,
convidada a ser retirada da cadeira. Será que ela ganha se ela sair candidata a senadora? Porque Mas, o Collor levou, né? mais 4, 8 anos o pessoal esquece. E ela ganha. Fica aqui a interrogação da dona Dilma aí. Talvez o machismo impeça. Mas talvez ela ganhe. Muito bom. Estamos chegando ao fim do bate-papo da bancada de hoje. O meu convidado foi o Rodrigo Sintra. Não teve pergunta, porque tem alguma coisa mais que você queira falar aí, Rodrigo? Fica à vontade para as suas considerações finais. Bom, chegamos ao fim. Vou deixar um recado pro povo de São Vicente, que é um recado assim, não é o Rodrigo político falando, é o Rodrigo professor. São Vicente tem que entender a vocação que tem para o pioneirismo. A vocação de ser pioneiro nas coisas. Nossa história conta isso pra gente. A gente foi a primeira vila, a primeira cidade, a gente teve a primeira Câmara. Então, São Vicente tem que entender a vocação de ser exemplo para o mundo. Parar com essa mania de se achar pior que Santos, pior que a Praia Grande, e entender que a gente pode fazer mais e ser exemplo para eles. E só que isso depende, não é nem dos políticos, o Caleb, depende das pessoas. Se cada cidadão dentro da sua casa tirar 10 minutinhos para pesquisar só um pouquinho o candidato, só um pouquinho, o que ele fez, o que ele não fez, a gente não teria caras sendo deputado por 30 anos e não aprovando um projeto. Entendeu? Porque para você ser vereador e prefeito, tem que entender de lei. Infelizmente, a nossa lei é muito complexa. Aí você elege o Rodrigo, você vota no Rodrigo. O Rodrigo não sabe nada de lei. Ele vai chegar na Câmara e não vai aprovar um projeto. Por quê? Não passa na CCJ da Câmara e não passa no orçamento. Aí você vai eleger um cara para ficar falhando por 4 anos em aprovar projetos. O vereador ir no hospital fiscalizar o médico, tudo bem, é fácil, qualquer cara faz. Qualquer um de nós aqui faz isso. Pega lá um celular, vai no hospital e fiscaliza. Isso é legal, mas é fácil. O lance é aprovar leis boas para a cidade. Então, o meu recado para a população é esse. Pessoal, 10 minutinhos por dia você consegue entender qual é o melhor candidato. Recado dado e recado importante. Como eu disse, o Rodrigo é um camarada novo, mas ele é professor de história. Falou com propriedade, falou o que eu gostaria de ter falado, que eu acho que isso é o mais importante, principalmente num ano de eleição. Parabéns, Rodrigo. Obrigado. Que você tenha bastante sucesso. Quando sair o segundo exemplar do seu livro, traga, venha lançar Com aqui na certeza. Rádio Esplanada, tá bom? E traz um exemplar para a gente distribuir aqui para os ouvintes. Foi um prazer Tá. imenso estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite, foi incrível. Então agora são 16 horas mais 8 minutos. Daqui a pouquinho eu vou pro intervalo tomar uma aguinha. Daqui a pouquinho tem bate-papo com Fábio Leite. Ele vai falar um pouquinho sobre a consórcio da Porto Seguro e o livro que ele lançou também. Ele vai falar um pouquinho. Já, vou tomar uma aguinha. Vapt-vupt, eu tô de volta. Rádio Esplanada, a sua melhor companhia. 16 e 8. Opa, vamos, claro. Só um pouquinho, deixa eu fechar ali.